Crianças! Bom dia! Hoje é o primeiro dia da nossa escola dominical na parte da manhã. Que você seja muito bem-vindo. Hoje nós continuaremos a história de José. Então, fica ligadinho que nós já vamos começar a nossa escola dominical. Mas, antes de qualquer coisa, antes de nós começarmos a história, de começarmos a cantar, nós vamos nos aquietar, vamos pedir silêncio para quem estiver em volta, falando no celular. Agora, é hora de falar com Deus. Vamos nos sentar no sofá com reverência para falarmos com Deus, tá bom? Tia Vivian vai falar e vocês vão repetir, como a gente sempre faz, tá bom? Então, hoje a Tia Vivian quer propor uma coisa diferente para nós. Vocês viram que essa semana fez muito calor? Nossa, e vocês viram que tem uma parte do nosso país que está pegando fogo? E tem vários animaizinhos, a criação de Deus está morrendo. Então, hoje nós vamos orar pelo nosso país. Vamos pedir para que Deus mande chuva e que para que esse fogo todo possa se apagar, tá bom? Então vamos orar? Vamos fechar os olhos, ficar quietinhos e nos concentrarmos para falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelo café da manhã. Obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por mim. E neste instante, queremos te pedir pelo nosso país que se encontra seco, que se encontra em chamas. Senhor, pedimos que o Senhor mande chuvas dos céus para molhar a nossa terra, apagar todo o fogo, para que a nossa terra possa, Senhor, sobreviver a este período. Senhor Deus, tudo isso nós te pedimos porque sabemos que o Senhor pode nos ouvir. Abençoa hoje, o domingo, a nossa aula, que nós possamos entender qual a sua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bom! Então, antes de nós começarmos a nossa história, a Tia Vivian vai fazer um pequeno resumo. Nós vamos relembrar algumas coisinhas. Mas antes, a Tia Vivian quer saber se você já pegou a sua Bíblia. Cadê? Eu não tô vendo. Como você vem para a aula da escola dominical sem sua Bíblia? Pode ir lá buscar, Tia Vivian vai esperar. Já pegou? Ainda não? A Tia Vivian vai esperar. Muito bem, então tá bom. Nós não podemos vir para a aula da escola dominical sem a nossa Bíblia, tá bom? Até porque Tia Vivian vai contar uma história que tá aqui. E para você ver se Tia Vivian tá falando tudo direitinho, você tem que acompanhar aí na sua Bíblia. Se você ainda não sabe ler, não tem problema. Pede para quem tá com você aí em casa te acompanhar e mostrar para você onde tá essa história, tá bom? Então vamos lá, recapitulando a nossa história. Tia Vivian contou
a história de quem mesmo? José, muito bem. E José era filho de quem? De Jacó. Ótimo, muito bem. E quem lembra qual era a função de José? Isso mesmo, ele era pastor de ovelhas igual a Davi. E ele ajudava o seu pai e os seus irmãos no campo, cuidando de ovelhas e de cabras. Muito bem. Isso aí, pessoal. Ótima memória. E o que aconteceu? José foi procurar os seus irmãos, né? Eles tinham saído para cuidar das ovelhas e das cabras, a pedido do seu pai. Agora, tia Vivian ficou pensando numa coisa. Já pensou se José tivesse dito assim para o pai dele, para Jacó: ah, papai, eu não vou agora não, agora eu não posso, eu tô ocupado aqui brincando com esses gravetos. Ou se ele simplesmente dissesse: ah, pai, eu não vou, vai você. Não, mesmo José sabendo que não era muito amado pelos seus irmãos, José foi um menino obediente. Quando seu pai pediu, ele prontamente foi fazer essa viagem até o outro lugar. E não satisfeito por não ter encontrado seus irmãos em Siquém, ele foi até Dotã. Então, ou seja, ele tinha a responsabilidade de trazer notícias para o pai dele. Então, quando a mamãe, quando o papai ou quem estiver com você pedir alguma coisa para fazer, como por exemplo, arrumar a cama, tirar o prato, tirar a roupa do chão, vamos fazer que nem José, sermos obedientes e fazermos na hora aquilo que nos pedem, sempre sem reclamação e com o coração agradecido. Muito bem, então quando José foi até Dotã, o que aconteceu? Os seus irmãos ficaram muito bravos, porque ele tinha falado de um sonho que ele tinha tido, aliás, 2 sonhos que ele tinha tido, e eles não gostavam, acabaram jogando José onde? No poço. Mas antes, o que eles fizeram com José? Eles tiraram a sua túnica, lembra? Aquela túnica de mangas compridas, bem bonita, que o seu pai tinha feito para ele. E aí, eles jogaram ele no poço, queriam a princípio matá-lo, desistiram da ideia e acabaram vendendo eles para os ismaelitas. Muito bem, se você falou ismaelitas, você se lembrou. E então, quando eles voltaram para casa, eles tinham eles tinham matado um animal, passaram sangue na túnica, né, desse animal, e mostraram para o seu pai, dizendo que tinham achado aquilo, dando a entender de que José tinha morrido, tinha sido atacado por um animal e tinha morrido. E o seu pai ficou muito triste, desconsolado, e não queria ser consolado por ninguém, ele ficou de luto. E vocês se lembram quando ele recebeu a notícia, o que ele fez de tristeza? Ele rasgou as suas vestes, de tão triste que ele ficou. Muito bem, então essa foi a nossa recapitulação da história. Agora nós iremos para a história de hoje. Então, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, nós vamos ler o capítulo 39, tá bom? O capítulo 39 de Gênesis conta a história de José depois que ele foi vendido para Potifar, que era um comandante do exército, ok? Então, ele era oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis 39, versículo 1.
José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Então, olha só que coisa interessante. Quando José foi vendido a Potifar, ele era um empregado normal. Ele tinha uma função como todos os outros, mas como José, como nós já tínhamos visto, ele era um menino obediente, ele era um menino manso. O seu dono, que era Potifar, porque José era escravo, então Potifar era o seu dono, observando que ele era uma boa pessoa, que ele era um bom empregado, que ele era um bom servo, resolveu dar a ele uma função importante, que era cuidar de toda a casa dele. É como se José fosse o seu assistente pessoal, como se ele fosse o seu ajudante pessoal. Então, José tinha a mais alta função dentro da casa de Potifar. Olha só que legal. Vamos ler. A tia Vivian agora está no versículo 5. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar egípcio e também tudo o que tinha na casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Cobiçar? O que é cobiçar? Essa palavra é tão difícil. Bom, cobiçar é quando nós queremos ter algo que nós não podemos. Como se a gente quisesse muito aquilo e nós não podemos ter, né? Então, essa esposa do Potifar, ela era casada, ela não poderia se envolver, ela não poderia namorar o José, que era o seu escravo, além do que ela era também uma egípcia, né? Vamos continuar. Então, algum tempo depois, ela disse o seguinte: venha, vamos namorar. E ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que ele tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como eu poderia fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? José ali, quando ela tentou fazer com que ele se agradasse dela, ele ficou indignado, porque ele sabia da confiança que Potifar tinha nele, que Potifar tinha entregado tudo nas mãos dele, que Potifar não se preocupava com nada, a não ser com aquilo que ele comia, porque ele sabia que José estava tomando conta de tudo, que José era responsável. Todos os dias ela insistia, querendo namorar ele, e José não concordava e até evitava de ficar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e não tinha ninguém ali. Então ela chegou e
abraçou ele bem forte através da sua capa, abraçou ele pela sua capa e disse: venha, vamos namorar. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a sua capa nas mãos dela. Olha só que situação. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou aqui no meu quarto e quis me namorar, mas eu gritei o mais alto que eu pude. Logo que eu comecei a gritar, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só que jeito seu escravo me tratou. Quando Potifar ouviu essa história, ele ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia. E ele colocou José na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ali ficou. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. O carcereiro é a pessoa que toma conta das pessoas que estão ali presas. E ele pôs José como encarregado de todos os outros presos. E era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Bom, então aqui nessa história nós vimos que, além de José ter sido vendido pelos seus irmãos, o que aconteceu? Quando ele conseguiu uma boa posição, mesmo sendo um escravo, ele passou por vários problemas, né? Essa pessoa tentou de todas as maneiras fazer com que ele fizesse uma coisa errada. E às vezes na nossa vida também é assim. Às vezes nós também passamos por essa situação. Às vezes não tem ninguém por perto, ninguém para saber que nós vamos fazer uma coisa errada. Mas Deus nos conhece, Deus sabe de tudo aquilo que nós fazemos. E assim como José, nós temos que fugir dessas situações porque elas vão nos prejudicar. E se nós nos mantermos fiéis, sendo obedientes, não fazendo o que é errado, mesmo que não tenha ninguém vendo, Deus estará conosco e Ele nos abençoará. E assim tudo irá bem nas nossas vidas. Amém? Fiquem ligados, porque hoje vai ter desafio. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por
toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Muito bem! Antes de fazer o desafio, tia Vivian quer dar parabéns pro Guilherme e pra Isa, que responderam juntinhos lá no grupo do WhatsApp o desafio da semana passada. Parabéns a todas as crianças que estão participando. A tia Vivian quer ver cada vez mais vocês super interessados nessas aulas, tá bom? Parabéns, pessoal! Deus abençoe vocês. Vamos para o nosso desafio? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O desafio de hoje é um pouquinho diferente. Como nós estamos fazendo essa aula da escola dominical na parte da manhã, a tia Vivian quer saber de vocês o seguinte: havia apenas uma coisa que Potifar se preocupava quando estava em casa. O que era? Você sabe? Se você sabe, manda um áudio lá no grupo do WhatsApp da igreja da IPI de Votuporanga para dizer para a tia Vivian o que é que Potifar se preocupava quando ele estava em casa, tá bom? Bom, crianças, essa foi a nossa aula da escola dominical de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem lendo a Bíblia em casa, não se esqueçam de orar, não se esqueçam de serem obedientes e principalmente de se lembrarem de que quando nós nos mantemos fiéis a Deus, Ele nos abençoa. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!